Olá, alunos e alunas, mais uma aula, mais uma abordagem da questão da educação a partir do horizonte filosófico. Nesse momento nós estaremos justamente falando de alguns horizontes de observações filosóficas sobre a educação, sua essência, seu papel, sua importância. O primeiro ponto que nós estaremos nessa hora olhando, nos detendo e meditando, é a ideia de que a educação é um elemento que provê condições da inserção do indivíduo na dinâmica de uma ordem social. Existe uma ordem social e existem indivíduos que estão dentro dessa ordem social. A filosofia, então, se importa muito com o fato de que a educação seja um elemento capaz de fazer com que esse indivíduo possa se inserir nesta ordem social com razoável domínio dos elementos que, de forma simbólica, operam a comunicação no contexto dessa ordem social. O homem, o ser humano, é um ser dotado de capacidade cultural. A vida em sociedade é uma vida que é atravessada pelos valores da cultura. Então é muito importante que cada indivíduo seja capaz, que ele tenha instrumentais, que ele seja trabalhado no sentido que possa se movimentar nesse mundo social, conhecendo bem os códigos, os elementos que fazem parte desse mundo e atuando de forma consciente, crítica, definindo o seu posicionamento e colaborando para o processo e o progresso civilizatório do mundo em que ele vive. Também devemos pensar o processo educacional como um processo potencializador de vocações cognitivas nas esferas diversificadas do conhecimento. A educação deve potencializar, para usar uma palavra agora muito frequente no nosso mundo social, intelectual contemporâneo, empoderamento. A educação deve ser um elemento de dar empoderamento ao indivíduo. Capacidade cognitiva, capacidade de análise, deve trabalhar no sentido de que a sua inteligência possa alcançar expressões cada vez mais consistentes de capacidade de entendimento de mundo, de leitura desse mundo e de inserção nesse mundo. A educação nunca deve atuar no sentido de ser restritiva da capacidade do ser humano. Ao contrário, ela deve estar sempre atuando para fazer do ser humano um ser humano melhor, mais capaz, mais competente de interagir com essa ordem social a qual ele vivencia e, a partir dessa vivência, ter condições de dar uma contribuição efetiva para o progresso da vida, para o desenvolvimento social, cultural, intelectual de todas as pessoas em relacionamento, no espaço social. Também devemos pensar o processo educacional como um processo que configura a existência das dimensões do real, no âmbito das teorias identificadoras, com eficácia indiscutível da natureza concreta desse real. Ou seja, é preciso fazer com que o indivíduo perceba qual é realmente as circunstâncias da realidade em que ele vive. Compreender bem essa realidade, que é uma realidade política, é uma realidade econômica, é uma realidade que envolve uma série de aspectos, ela é complexa, e o indivíduo precisa conhecer bem essa realidade para poder lidar com ela de forma eficaz, para ser um cidadão pleno dentro dessa realidade, para ter senso crítico diante dos problemas e circunstâncias equivocadas e negativas dessa realidade. Então, o sujeito que se move dentro dessa realidade, a partir do processo da educação, é um sujeito com competência racional, de compreender bem a dinâmica dessa realidade e se inserir nela de forma criativa e crítica, para não ser manipulado, para ter a sua consciência sempre em condições de estabelecer critérios de autonomia intelectual, de compreensão do mundo e de vivência nesse mundo de forma satisfatória e devida. O processo educacional também é um processo que visa aproximar os saberes. É preciso trabalhar nessa lógica da aproximação dos saberes, propiciando diálogo construtivo entre as ciências para viabilizar a amplitude e refinamento do conhecimento. Então, o conhecimento nunca é um processo isolado e unilateral.
as disciplinas precisam estar em constante diálogo. É preciso ter consciência filosófica, consciência sociológica, consciência antropológica, é preciso ter compreensão do dinamismo histórico, é preciso compreender as coisas nos seus múltiplos aspectos. Quanto mais houver diálogo no processo de uma disciplina, e quanto mais uma disciplina dialogar com as outras disciplinas, no contexto de um curso, no contexto de um projeto de estudo pessoal, tanto mais nós conseguiremos ter uma visão mais abrangente, mais totalizante, uma visão mais ampla, uma visão mais aprofundada do mundo que nós vivemos e de nós mesmos. Então é preciso que haja essa abertura constante para aproximar os saberes, dialogar, uns aprendendo com outros, para que dessa forma possa haver um aprendizado mais correto, um aprendizado mais consistente, um aprendizado com maior capacidade, competência de definir o mundo e definir as interferências nele de forma lúcida, inteligente, criativa e crítica. É preciso também entender o processo educacional como um elemento capaz de traduzir a complexidade lógica do conteúdo dos saberes na perspectiva de uma formatação inclusiva e não segregadora. Então, a filosofia quer contribuir muito para uma consciência, um processo de conscientização de que o elemento da educação é um elemento que trabalha no sentido de incluir. É uma lógica inclusiva e não uma lógica segregadora. A educação é para formar cidadãos livres, cidadãos que possam estar plenamente integrados a todos os aspectos da vida social, agindo com a sua independência, agindo com a sua inteligência, sendo respeitado nos seus posicionamentos e ser capaz de dialogar e debater e ter a sua capacidade de intervenção em relação a si mesmo, em relação aos dinamismos de ordem social que ele se insere nos seus relacionamentos em espaços de religião ou espaços de sala de aula ou espaço mesmo de uma militância, de uma ação e de uma vivência política mais específica. Também é preciso ter a compreensão de repensar incessantemente os fundamentos e resultados dos modelos e métodos educacionais. Não devemos nunca entender e achar e considerar que possamos atingir um ponto e que não haja mais necessidade de avançar, que não haja mais necessidade de repensar. Constantemente deveremos estar analisando teorias educacionais e o resultado dessas teorias no espaço efetivo do exercício educacional, para modelar melhor as teorias, para compreender as suas incompetências, para entender quais são os seus problemas e assim sempre sair em busca de um processo de teorização do mundo educacional que seja cada vez melhor para prover aos alunos uma compreensão de fato de tudo aquilo que é ensinado a ele, para que ele possa crescer numa plenitude de condição humana, entendendo bem as coisas, desenvolvendo bem a sua capacidade e exercício de inteligência. Também seria um ponto interessante mencionarmos que a educação ela precisa estar agregando permanentemente valores ao acervo constituído na experiência do processo escolar, produzindo permanentemente atualização de saberes incorporados à herança comum das civilizações do passado e do presente. O processo educacional é um processo, então, que tem a ver com o passado, que nos foi legado, tem a ver com essa nossa inserção no presente histórico em que vivemos e tem a ver também com os desdobramentos daquilo que fazemos hoje em relação às próximas gerações. Então, é um constante processo de entendimento de tudo que já foi feito, do que está fazendo e das possibilidades do que poderemos fazer um pouco mais adiante. É necessário também pensar na educação do ponto de vista da filosofia como um elemento capaz de configurar a existência de espaços teóricos, construtores de consciências críticas. Temos sempre frisado esse ponto. É necessário trabalhar para a elaboração do ponto de vista da filosofia de uma inteligência crítica, capaz realmente de entender as questões e criticá-las com bom senso, com lucidez e com lógica, através da elaboração sistemática de forma de pensamentos que afirmam a supremacia da inteligência, a supremacia da razão, a supremacia da lógica.
Esses elementos precisam ser colocados na vanguarda, no que diz respeito a uma ação educacional a partir da noção e da compreensão da filosofia. Sempre a inteligência, a lógica e a razão devem prevalecer na explicação das coisas e na definição de como elas são ou como elas poderiam ser. Diante das falácias intelectuais, a filosofia está muito interessada em fazer distinção entre a inteligência em si, que representa a possibilidade de compreensão verdadeira dos fatos, e a falácia. O que é uma falácia em filosofia? É um argumento que não tem consistência, é um argumento sem veracidade, é um argumento que não tem sentido, é um argumento manipulador. Essas formas de argumento são classificadas pela filosofia como falácias. Um argumento falacioso é um argumento inverídico, é um argumento que não tem sentido, é um argumento que labora em uma impossibilidade de uma compreensão autêntica e real dos fatos e das questões. Temos que trabalhar, sim, para um exercício racional capaz de criar uma correspondência adequada com aquilo que o objeto é, num primeiro momento, para poder fazer uma interferência correta nesse objeto, para localizá-lo dentro de uma possibilidade mais efetiva de funcionar dentro de uma dinâmica educacional, que está sempre voltada para a informação, transmissão de conteúdos, é claro, mas também para a formação do indivíduo no sentido mais pleno do termo, de uma cidadania mais ampla e mais efetiva. E devemos também pensar em ampliar o horizonte de domínio dessa razão analítica sobre a engrenagem da movimentação da vida social. A vida social está em constante movimento, a vida cotidiana está em constante movimento. E a filosofia da educação chama a atenção dos educadores para a necessidade de ampliar o horizonte de domínio da razão. Onde a razão ainda não alcançou uma possibilidade efetiva de explicar, devemos trabalhar no sentido de que ela possa existir ali, explicando essa questão melhor, discutindo ela com mais pertinência e observando com mais senso lógico as coisas. Portanto, existem alguns horizontes de observações filosóficas sobre a educação, que devem ser analisados, que devem ser pensados. Eles são muito importantes para que haja uma identidade educacional mais bem constituída e mais bem elaborada. No nosso próximo encontro, nós estaremos trabalhando alguns outros aspectos, já de caráter introdutório, no que diz respeito ao processo educacional lá da Grécia Antiga. Muito bom.